Fala, fiel, e o Carrilho, hein? Bidon, Carrilho e Yuri. Podia ter botado só o Carrilho. O Yuri e o Bidon nem acrescentaram muito, mas o senhor André Carrilho, ele mudou completamente o jogo. Completamente o jogo. Ele inverteu o jogo. Teve o Chico Garcia que trouxe a análise do jogo do Corinthians e destacou os principais nomes da noite. E depois temos palavras de Mateuzinho e Romero que falaram com exclusividade após o apito final. Pelo lado direito, jogando pelo lado direito, as bolas foram chegando no André Carrilho e todas as jogadas de ataque foram sendo construídas. Impressionante, impressionante. Até o gol. Até o gol. Uma jogada que começa com ele, Mateuzinho, Héctor Hernandes numa belíssima assistência de calcanhar, uma deixadinha. O Mateuzinho chuta errado, a bola desvia e mata o goleiro. Isso que os caras tinham feito 2-0 no começo do segundo tempo, tá? Mas aí, corretamente, o gol foi anulado. Mas indicava mais o que era o jogo. Porque aí tava 1-0 para os caras, o Ramon não mexe no intervalo, começa o segundo tempo, os caras metem o segundo. Eu falei, foi-se o boi com a corda, vai ser difícil segurar, os caras vão meter uma goleada. Mas aí, aquele gol meio que dá uma anulado, né? Dá uma esmorecida, os caras cansam, o Ramon faz as trocas e aí o time melhora. E aí o Corinthians foi outro no segundo tempo, né? Gerou muito mais alternativas no ataque. Claro que eu ia dizer o Racing, o América de Cali continuou perigoso, especialmente mais no finalzinho, depois do 1-1, especialmente pelo Juan Quinteiro, né? Que jogador interessante, cara. Ele é nervoso. Esse Juan Quinteiro, ele é nervoso. Ele, bom, o torcedor do Corinthians conhece muito bem, né? Foi o Carrasco pelo Racing da Argentina ano passado. Esse River Plate, ele é gordito, ele é meio pesadito, a gente meio que não dá muita. Mas ele, cara, ele tem uma qualidade para limpar a marcação, para finalizar. Ele começou a comandar. Você vê um jogador diferente, né? Um jogador vencedor, um cara que passou por grandes clubes, um cara experiente. No final do jogo, ele começou a liderar o América de Cali, tipo assim, cara, não vamos aceitar esse empate, vamos tentar alguma coisa. E foi o único assim que tentou alguma coisa no final, mas o Corinthians conseguiu se segurar e segurar o empate. E assim, o empate não foi um bom resultado, tá? Diante das perspectivas e da configuração de grupo e da Sul-Americana, que classifica só o primeiro, claro que não foi um bom resultado, mas diante das circunstâncias, eu não posso reclamar de um empate, porque a tendência, olha, até os 60 minutos iniciais de partida, era que o Corinthians perdesse bem perdido, sabe? Mas perdesse bem perdidinho. Mas não aconteceu pela camisa, pelas trocas, especialmente pela entrada do Carrilho, né? Porque aí o Ramon pensou assim, tá, vamos ver o que dá. Mas ele rifou, gente. Ele rifou. Eu sei que esse debate é longo, nem todo mundo concorda comigo, mas a verdade é que o Ramon Dias rifou mais uma vez uma competição. Ele simplesmente colocou uma escalação. Eu sei que tinha um monte de desfalque, eu sei que tem o derby no final de semana, mas, cara, assim, eu acho a Sul-Americana de verdade, e aí pode ser um pensamento só meu, uma boa possibilidade de título, e um título importante. Não quer dizer com isso que você tem que descuidar do brasileiro. Claro que você tem que pensar num clássico contra o Palmeiras. Eu entendo o tamanho das coisas. Mas assim, a Sul-Americana, pô, o Corinthians já tá na Sul-Americana porque caiu na pré-Libertadores. Só que aí chega na Sul-Americana, aí perde na estreia pro Huracan dentro de casa. Aí, porra, você vai jogar contra o América de Cali, o Ramon Dias tocou foda-se. Vamos falar real. Tocou foda-se. Botou uma escalação qualquer só para preservar os caras pro final de semana, pro Campeonato Brasileiro. E aí, é o que eu digo, ele rifou a Sul-Americana. Mas, claro, no segundo tempo ele bota a qualidade, o time empata e ele ainda tá vivo. Só que assim, o Corinthians tem agora 2 jogos em casa. Só que depois ele vai ter, eu não sei se são 2 jogos na sequência em casa, mas depois ele vai ter 2 jogos fora. Os últimos 2 jogos dessa fase de grupo são fora de casa. E assim, o Huracan, por exemplo, se ele ganhar na rodada do Racing do Uruguai, ele vai a 6 pontos. O América de Cali agora tem 4 e o Corinthians tem um pontinho. É claro que ele está vivo ainda, até porque o segundo tem um playoff ali na frente e tudo mais, mas precisava disso. Precisava disso. Se o Corinthians tivesse com titulares hoje, não teria mais chance de ganhar o jogo? Eu acho até que ganharia, porque no segundo tempo o Corinthians foi muito superior e com um jogador.
praticamente um jogador, que foi o André Carrillo. Ele simplesmente entrou no segundo tempo e mandou no jogo. Mandou no jogo. Mas assim, que diferença. E o Corinthians chegou ao empate. Então, será que perderia o jogo? Será que sofreria tanto se tivesse com os titulares? E outro, final de semana, o jogo é no sábado, né? Hoje é terça-feira. Os machucados, o Memphis e o Coronado, tá bem. O Garro e o Hugo Souza já estavam, tudo mais, o Gustavo Henrique. Mas não podia botar o Carrilho, o Yuri Alberto. Enfim, o fato é que o jogo foi terrível, tá? No primeiro tempo. Mas assim, horroroso, duro de assistir. Erro de passe, erro de marcação, liberdade para os adversários, displicência. Assim, foi um Corinthians terrível, tá? Terrível. Nojento, nojento. Foi nojento de assistir. Aí no segundo tempo, começa, os caras fazem um gol, é anulado e tal. Corinthians melhora com as trocas, volta para o jogo e descola um gol para pelo menos voltar com o empate. Esse foi um resumo do jogo. O resumo do jogo. Mas eu falei que tinha um capítulo para Héctor Hernández e acho que vale, tá? Porque ele foi muito participativo no primeiro tempo, apesar de todos os problemas que o Corinthians teve. No segundo tempo, ele se apresentou ainda mais, perde um gol assim incrível, incrível. Mas eu vou ficar, vou tentar aqui ser bonzinho nesse sentido, primeiro pelo passe do Carrilho, né? Passe do Carrilho assim, ó, com GPS. O Héctor faz tudo certo, cara. Porque ele domina, a bola já se apresenta e ele finaliza isso aqui da trave. Se ele chuta em gol, o goleiro tá meio que não espera a finalização dele. E depois ele dá assistência pro gol do Mateuzinho. Aquela assistência é um cara que tá pisando na área, preenchendo o espaço, atento ao que está acontecendo. Não só a bola, mas quem tá vindo de trás. Então, assim, foi uma assistência importante e que mostra um cara ligado no jogo. Então, assim, Héctor Hernández, acho que merece mais um voto de confiança de uma sequência, de uma rodagem maior, de novas oportunidades, porque o Corinthians não tem muitas, tá? O Romero, por exemplo, fez um jogo horroroso, horrível. O jogo do Romero foi péssimo. O Thales Magno, então, nem se fala. E aí o Yuri, que entrou tarde ali, não conseguiu ter muita chance e tal. E o Héctor foi o melhor jogador do comando de ataque do Corinthians, que não tinha o Memphis Depay, por exemplo. Então, merece uma sequência maior e disse que ele valeria um capítulo, né? E vale sim, porque ele foi importante no jogo. E tem a cabeçada, né? E tem a cabeçada, que também cruzamento do Carrilho. O Carrilho fez quase tudo no jogo. Impressionante, ele dá assim, ó, na medida, o Héctor mergulha e o goleiro faz uma defesaça. Ou seja, ele se apresentou. Então, diante de todas as dificuldades, de um contexto complicado, né, de muitas críticas que eu estou fazendo aqui, não só ao treinador, mas ao time, dá para destacar Héctor Hernández, que foi envolvido com o jogo, envolvido com a causa. Se alguém quisesse entregar a Sul-Americana, porque essa foi a ideia que me passou em determinado momento, o Corinthians não quer essa competição. Porra, tocou foda-se. Vamos ver o que dá. Não combinaram com o Héctor. Não combinaram com ele. E muito menos com o Carrilho, né? Mas esses caras, pelo menos, representaram do tipo assim, vamos tentar alguma coisa aqui? Vamos representar o torcedor? Carrilho se entregou como sempre. Romero foi bem na marcação, mas o time ainda precisa de um meia mais criativo com urgência para substituir o Garro. Fiel, concorda com o Chico? Faltou criatividade ou foi mais uma questão de postura do timão? Quero saber, deixa nos comentários. Ganhar, né? A gente veio para ganhar, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, a gente queria recuperar os pontos que a gente perdeu lá na nossa arena, mas o time se doou, a gente correu muito hoje, jogamos com uma postura de Copa, em um estádio muito difícil, aqui é muito difícil jogar, o clima está muito quente, mas a gente vai com um empate, que também a gente vai suma um ponto e a gente tem o próximo jogo em casa e a gente tem que fazer o dever em casa, que já tem que somar os 3 pontos, que a gente está muito atrás na tabela, sabe que a gente não pode deixar mais pontos e hoje a gente se entregou, infelizmente a gente não saiu com a vitória. É sempre bom fazer gol, ajudar a equipe, ainda mais num contexto que estava a partida, que eles estavam ganhando, e conseguir esse empate foi muito importante, por tudo, né, que a gente está numa sequência muito grande de jogos, uma viagem muito longa, muito difícil,
mesmo o Corinthians dando o melhor suporte possível, o cansaço bate, mas a gente tem que estar inteiro para que chegue aí hoje a gente dê o nosso melhor. E estou muito feliz, é claro que queria muito a vitória, mas valorizar esse empate que é muito difícil chegar aqui e arrancar um ponto na casa dos caras. Pois é, por tudo que você passou no Corinthians, né? Hoje você é titular do time, no lugar de um cara que foi durante 10 anos o dono da posição, o Fagner, que a torcida do Corinthians gostava muito dele. Isso que você está passando agora é muito especial, a sua carreira, essa guinada que está dando na sua carreira, por todo o seu passado corintiano também, Mateuzinho. Com certeza, eu acho que estou vivendo uma reviravolta muito grande. Creio que no meio do ano passado para cá me encontrei na melhor forma, como jogador, como pessoa também, estou muito feliz. E agradeço o Corinthians pela oportunidade, agradeço meus companheiros que estão me ajudando, a comissão principalmente, meus pais, que estão sempre comigo, que me fazem evoluir a cada jogo. Então, estou num momento muito bom da minha carreira, espero que eu possa continuar evoluindo para que eu possa ajudar cada vez mais o Corinthians e que a gente chegue a lugares mais altos. Fiel, o Mateuzinho, depois da partida, sabia da dificuldade de jogar fora, mas mostrou a força defensiva do timão e agora é corrigir erros para vencer em casa. Romero sempre em texto falou que a gente precisa ser mais agressivo e a Sul-Americana não dá para vacilar e o time vai trabalhar para melhorar. Ambos reforçaram a união do grupo e cobrança interna para buscar os 3 pontos no próximo jogo. E aí, nação, quem foi o melhor em campo para você hoje? Mateuzinho segurou bem na defesa, Romero merece mais minutos no time titular. Fica aqui o nosso pós-jogo completo, análise, reação e a voz dos jogadores direto do campo. Qual a nota você dá para o desempenho do time hoje? Quero saber, larga nos comentários o que você mudaria para o próximo jogo da Sul-Americana e já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada dos bastidores do Coringão. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!